Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Nós vamos hoje meditar em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 14 e 15. Esta é a sua reflexão diária, semanal, da Escola Bíblica Dominical, uma iniciativa da SEC, Secretaria de Educação Cristã da SEADEMA, Convenção Estadual das Assembleias de Deus no Estado do Maranhão. A lição 4 é a lição desta semana, que trata sobre o Espírito que nos guia para além das fronteiras. O texto em foco é a visita do apóstolo Paulo, na verdade, a visita de Paulo e Silas na primeira cidade, na primeira região da Europa, a região evangelizada por uma direção divina. A ênfase da lição é mostrar que o Espírito Santo guia os pregadores do Evangelho para além das fronteiras. Na cidade de Filipos, diz o texto, e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa, nos rogou dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Se o Espírito Santo guiou os pregadores, na verdade, ele fez ainda mais que isso. Ele também guiou Lídia, a vendedora, a comerciante de púrpura, que era de outra região da cidade de Tiatira, mas temia a Deus. O texto diz que ela ouvia com atenção quando o Senhor lhe abriu o coração para estar atenta e para entender a mensagem que Paulo pregava. Tendo ela sido batizada, confessado a Cristo, ela e sua casa rogou a Paulo e Silas que entrassem em sua casa e ali fossem hospedados. A lição maior do texto é que Deus estava guiando os apóstolos por meio do seu Santo Espírito para uma nova empreitada de evangelização. Pois neste mesmo capítulo está escrito logo no início que Paulo teve uma visão onde via um homem da região de Macedônia dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim, Paulo e os seus companheiros de viagem concluíram que o Espírito de Deus lhes guiava para anunciar o Evangelho na região da Macedônia. E assim obedeceram. Naqueles dias, estava ocorrendo a segunda grande viagem missionária. E o Espírito Santo guiou o apóstolo, guiou o missionário, guiou os pregadores para que ministrassem a palavra, o Evangelho, as boas novas de salvação em Cristo Jesus, no lugar certo, para as pessoas certas, no momento certo.
Assim aprendemos que quando o Espírito toca no coração, o ouvido, os ouvidos, a mente, o entendimento, também é preparado, também são preparados para compreender o Evangelho. Isto não é nada mais, nada menos que a doutrina da graça preveniente. O que quer isto dizer? Graça preveniente é uma ação do Espírito Santo, preparando a mente, o coração, o entendimento, o intelecto daquele que ouve o Evangelho, preparando o caminho da fé. Esse toque de Deus é, de fato, a graça de Deus se manifestando poderosa para salvar. Assim, aprendemos pelo texto que, além de o Espírito Santo guiar os apóstolos para o lugar em que deveriam pregar, dirigindo-os às pessoas a quem deveriam falar do Evangelho, ele também preparou, tocou no coração, na mente dos primeiros convertidos naquela cidade. O nome de Cristo ali foi glorificado e a igreja foi plantada. Uma congregação de salvos ali nasceu, floresceu e, de fato, deu frutos para o reino de Deus. Posteriormente, Paulo escreve a sua carta aos filipenses, moradores da cidade de Filipos, a quem ele trata com uma dedicação acentuada, falando de assuntos práticos, mas também falando de assuntos profundos, como a pré-existência de Cristo, a sua natureza teantrópica e a glorificação final do Filho de Deus. Esperamos que você, aluno, você, professor ou coordenador da Escola Bíblica Dominical, seja grandemente edificado com a lição desta semana, neste próximo domingo, quando a igreja se reunirá para estudar, para debruçar-se sobre esse importante tema. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua aula, a sua ministração e todos os participantes da Escola Bíblica Dominical. Amém. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração. Reflexão diária EBD. Oferecimento Secretaria de Educação Cristã, CEADEMA Maranhão, SEC.